Todo mundo sente medo pelo menos alguma vez na vida. Na verdade, o medo pode até ser bom, protegendo a gente de alguns perigos. Serve até como um instinto de sobrevivência. O problema é quando o medo começa a trazer prejuízos para a nossa saúde. E é sobre isso que o Dr. César Vasconcelos trata agora no Claramente. Olá, será que o medo afeta nosso coração? Será que uma emoção que podemos chamar de negativa pode realmente perturbar um órgão físico como o miocárdio? Miocárdio vem de mio, que significa músculo, e de cardio, que significa coração. Miocárdio é o músculo que popularmente chamamos de coração. Vamos então começar hoje claramente. Eu queria falar sobre esse assunto, relação entre medo e coração. Vamos pensar, será que o medo pode realmente afetar nosso coração, o miocárdio? Primeiro precisamos pensar que medo não é sentimento negativo no sentido de ser desnecessário. É o medo que nos protege de excessos que colocam a vida em risco, como velocidade exagerada ao se dirigir um veículo, pular de certa altura, entre tantos outros eventos. O medo normal nos freia e assim nos protege de avançar em situações perigosas. Medo é um sentimento normal quando ele não nos bloqueia, não nos impede de funcionar como indivíduos no dia a dia da nossa vida. Medo é desagradável, é verdade, mas é protetor. E quando ele se torna exagerado, então é que se torna aquilo que nós chamamos de fobia. Quando uma pessoa sofre de fobia, ela pode ter prejuízo no trabalho, nos estudos, na vida familiar. Então, a diferença entre medo normal e fobia é que no medo normal você segue com sua vida no trabalho, nos estudos, nas relações sociais, sem bloqueios, sem ser travado por ele. Enquanto que havendo fobia, você pode se tornar tão inseguro, tão assustada, tão medroso, tão medrosa, que pode, por exemplo, ficar dependente de uma pessoa para fazer coisas que seria normal fazer sozinho, fazer sozinha. Como sair na rua, comer no restaurante, dirigir um carro ou fazer uma viagem. Na reação de medo excessivo, certas glândulas liberam substâncias que são despejadas na corrente sanguínea e que vão atuar em alguns órgãos. No medo excessivo, ocorre a liberação de adrenalina pelas glândulas suprarrenais, glândulas que ficam em cima do rim direito e do rim esquerdo. E a adrenalina, entre outras ações, aumenta a pressão arterial e acelera o coração, produzindo o que chamamos de taquicardia, que é o aumento da frequência cardíaca, ou do número de vezes que ele bate em cada minuto. O normal é o coração bater entre 70 e 80 vezes por minuto, mas na taquicardia produzida pelo medo exagerado, ela pode chegar a bater 100 vezes, 120 vezes, 130 ou mais vezes cada minuto durante um tempo em que o medo perturbou a pessoa. No caso do estresse, o hormônio liberado pelas glândulas suprarrenais é o cortisol. Esses dois hormônios, o cortisol e a adrenalina, podem causar morte em pessoas que já têm alguma doença cardíaca. Você já deve ter ouvido falar daquelas pessoas que tiveram um ataque cardíaco ou infarto após uma carga de emoção muito forte, não é mesmo? Então, como eu disse, medo excessivo chama-se fobia. E isso parece indicar que a pessoa pode ter algum conflito importante que deve estar inconsciente porque ela pode não estar preparada para enfrentá-lo conscientemente. A mente, percebendo que a pessoa tem tensões emocionais de difícil solução para ela, nesse momento da vida, decide ocultar as causas originais dessas tensões ou conflitos até que a pessoa esteja pronta para enxergá-los e pensar neles para ver se existe alguma solução, para procurar alguma saída. A fobia é, portanto, um sinal de que a mente emite como que dizendo algo assim: temos problemas, mas não podemos olhar para eles agora. Os conflitos ainda não resolvidos produzem ansiedade alta ou exagerada e, em algumas pessoas, esta ansiedade excessiva se manifesta através de uma fobia, que é um medo doentio ou exagerado. Então, fobia é um medo específico resultado de uma ansiedade muito alta que é deslocada para o objeto de maneira que a pessoa se sente menos desconfortável. Em outras palavras,
A fobia é o deslocamento da ansiedade excessiva para certas áreas da vida da pessoa de maneira que ela consegue administrá-la. É como se a pessoa dissesse para ela mesma assim: ai meu Deus, eu não sei como lidar com esse conflito, estou por demais ansioso, demais ansiosa com isso, é demais para mim. Daí a mente joga o conflito para baixo da consciência, só que ele continua lá, produzindo tensão emocional. A mente quer colocar tudo para fora, para a consciência, mas a defesa psicológica diz: não sei ainda lidar com isso. Então surge uma tensão. O problema precisa sair e se tornar consciente para ser resolvido, mas você está dizendo que não aguenta pensar nisso. Então, essa tensão produz ansiedade muito alta e, em algumas pessoas, a ansiedade exagerada vai se manifestar através da fobia, podendo ser fobia simples, fobia social, sobre o qual eu vou falar em outro claramente aqui para você. Veja então um exemplo de um indivíduo que tem tanto medo ou fobia de elevador que não usa elevador nem acompanhado com pessoas conhecidas, mesmo morando no andar alto ou precisando ir no andar alto de algum edifício aí comercial. Se esse indivíduo com fobia de elevador tentar usar esse elevador, forçar a barra, vamos dizer assim, ele vai sentir sudorese, aceleração do coração, falta de ar, tremor nas pernas, muita ansiedade. O problema central real não é o elevador, não é aquele espaço ali pequeno fechado. É algo na mente dessa pessoa que representa a situação de estar no elevador. Esse algo é o conflito básico que a pessoa tem, ou aponta para ele. Deste conflito vem a ansiedade exagerada que se mostra pelo medo substitutivo, que é a fobia de elevador. A explicação verdadeira desse medo está na história psicológica da pessoa e baseada na história da formação da estrutura da personalidade dela. Talvez ela tenha perdido coisa importante na vida afetiva, na família, no casamento, perdas com filhos, com amigos, gerando uma dor e ansiedade insuportáveis para ela, que a levou a deslocar inconscientemente o sofrimento para um tipo de medo. No exemplo que eu estou dando, o medo de elevador. Por mais desagradável que este medo seja, ela sabe lidar com ele. Por exemplo, basta evitar o elevador, vai pelas escadas. Mas o conflito que está por baixo do medo, a pessoa ainda não sabe lidar e talvez nem ainda sabe do que se trata. Você pode ter um sintoma psicológico, como o medo excessivo, e não saber a causa, não é? A verdade do conflito está escondida, reprimida, até que você esteja pronta para enxergá-la e aí finalmente ver o que fazer para resolver esse sofrimento. Uma pessoa pode ter algum sintoma psiquiátrico ou de estresse emocional, o qual pode conduzir a comportamentos ruins para a saúde. Exemplo, alguém com muito medo de se posicionar em público pode começar a ingerir bebidas alcoólicas para vencer a insegurança e isso aumenta o risco de doenças cardíacas e de alcoolismo. Então, para vencer o medo, primeiro admita que ele existe. Reconheça que tem hora que dá medo, sem sentir vergonha por isso. Analise para ver se você não está tendo alguma atitude de risco e, se tiver, mude a atitude. Pergunte a si mesmo se há algum conflito importante em sua vida presente ou passada para o qual ainda não encontrou solução. Precisa aprender a colocar limites? Precisa pedir coisas que não está pedindo? Precisa manifestar afeto e não tem feito isso? Tem ressentimentos ainda não resolvidos contra alguém? Ataca-se por qualquer coisa errada que você faz, mesmo tendo acertado 99% delas? Precisa fazer reparações em relacionamentos com as pessoas? É bom buscar solução para seu medo exagerado para que ele não afete seu corpo, especialmente o coração. Ficamos por aqui. Até o próximo Claramente. Paz e luz. Muito bem, olha só, agora é hora de presente para você. Eu tô aqui com a revista Fique Leve e ela pode ser sua. Basta você ligar pra gente, 0 operadora 12 21 27 31 21. E olha só, Deus tem planos maravilhosos para todos os aspectos da sua vida. Para a sua saúde, para suas emoções, para o seu relacionamento com Ele mesmo. Então adquira a revista Fique Leve e você vai saber do que eu estou falando. A gente vai fazer uma rápida pausa e no próximo bloco tem aqui patê de abacate com grão de bico, uma mistura improvável, mas que deu certo, que funcionou e que vai ser ótima para o seu coração. A gente já volta.